Bom dia, Hare Krishna. Então estamos aqui ao vivo no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigada, Prabhu Pravyoma, pelo convite. Então hoje vamos dar continuidade ao estudo do Shri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, Hare Krishna, vamos hoje dar continuidade lendo o capítulo Adi Lila, capítulo 9, ok? Capítulo 9, eu vou ler o resumo desse capítulo, obviamente, quando vocês começaram a estudar, né? A ISKCON Rio de Janeiro começou a estudar esse capítulo, houve esse estudo, essa breve imersão no resumo, e eu vou reler só para a gente trazer à tona o contexto novamente. Um resumo do capítulo 9 foi apresentado a seguir por Srila Bhaktivinoda Thakura em seu Amrita Pravaha Bhashya. Neste capítulo, o autor do Shri Chaitanya Charitamrita elaborou um exemplo figurativo ao descrever a árvore do desejo de Bhakti. Ele considera o Sr. Chaitanya, conhecido como Vishwambar, como o jardineiro desta árvore, pois ele é a principal personalidade que assumiu a responsabilidade por ela. Como o desfrutador supremo, ele próprio desfrutou dos frutos e também os distribuiu. A semente da árvore foi semeada primeiro em Nova Duipa, o local de nascimento de Mahaprabhu, e então a árvore foi levada para Purushotama Kshetra, Jagannath Puri, em seguida para Vrindavan. A semente frutificou primeiro em Srila Madhavendra Puri e depois em seu discípulo Sri Ishvara Puri. Figurativamente, descreve-se que tanto a árvore em si quanto o tronco da árvore são Mahaprabhu. Paramananda Puri e outros 8 grandes sannyasis são como as raízes que se espalham pela árvore. Do tronco principal, estendem-se 2 ramos especiais, Advaita e Shri Nityananda. E desses ramos crescem outros ramos e galhos. A árvore envolve o mundo inteiro e seus frutos devem ser distribuídos a todos. Dessa forma, a árvore do Sr. Chaitanya Mahaprabhu embriaga o mundo inteiro. Deve-se notar que este é um exemplo figurativo destinado a explicar a missão de Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o resumo, ok? Capítulo 9, Adi Lila, capítulo 9. Agora, os versos de hoje são 45 e 46. Nós vamos lê-los então. O verso 45 é o seguinte: Malihana Vriksha Hailan Etai Chate Sarva Pranira Upakara Haya Vriksha Haite. Tradução e comentários de Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte: embora eu esteja agindo como jardineiro, também quero ser a árvore, Vriksha, pois assim poderei beneficiar a todos. E o significado de Srila Prabhupada é o seguinte: Chaitanya Mahaprabhu é a personalidade mais benevolente da sociedade humana, porque seu único desejo é fazer as pessoas felizes. Seu movimento de Sankirtan tem como propósito específico fazer as pessoas felizes. Ele queria se tornar a própria árvore, porque se diz que uma árvore é a entidade viva mais benevolente. No verso a seguir, que é o do Srimad Bhagavatam 10, 22, 33, o próprio Krishna elogia grandemente a existência de uma árvore. Então, recapitulando aqui, né, no verso 45, Mahaprabhu ele diz que ele quer também ser essa árvore, né, para beneficiar todos. Essa metáfora, como o Prabhupada utiliza aqui numa expressão figurativa. E no próximo verso 46, Mahaprabhu
vai citar um verso do Srimad Bhagavatam. E o verso é o do canto 10, capítulo 22, verso 33. E o verso diz o seguinte, 46. Vamos ver? O verso do Bhagavatam é este. Ahoesham varam jama sarva prani upadivinam sujana sevayesham vai vimukhayanti nartinaha. Tradução e significado dados por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução. Vejam só como essas árvores sustentam todos os seres vivos. Seu nascimento é um sucesso. Seu comportamento é como o de grandes personalidades, pois quem pede algo a uma árvore jamais sai decepcionado. Comentário de Srila Prabhupada para elucidar. De acordo com a civilização védica, os kshatriyas são considerados grandes personalidades. Por quê? Se alguém pedisse caridade a um rei kshatriya, este jamais recusaria. As árvores são comparadas a esses nobres kshatriyas, porque todos delas obtêm diversos benefícios. Alguns colhem os frutos, outros as flores, outros as folhas, outros os galhos e alguns até cortam a árvore. E mesmo assim, ela dá a todos sem hesitar. O corte desnecessário das árvores, sem qualquer consideração, é outro exemplo da depravação humana. A indústria papeleira derruba centenas de milhares de árvores para suas fábricas. E com esse papel, muita literatura de baixa qualidade é publicada para a satisfação caprichosa da sociedade. Infelizmente, embora esses industriais estejam agora felizes nessa vida, graças ao seu desenvolvimento industrial, eles não sabem que incorrerão na responsabilidade de matar esses seres vivos que são as árvores. Este verso, citado Srimad Bhagavatam, foi proferido pelo Senhor Krishna aos seus amigos quando ele descansava sob uma árvore após sua brincadeira de roubar as vestes, as roupas das gopis, Vastraharana Lila. Ao citar este verso, Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que devemos ser tolerantes como as árvores e também benéficos como elas, que dão tudo às pessoas necessitadas que se aproximam. Uma pessoa necessitada pode obter muitas vantagens das árvores e também de muitos animais. Mas na civilização moderna, as pessoas se tornaram tão ingratas que exploram as árvores e os animais e os matam. Essas são algumas das atividades pecaminosas da civilização moderna. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Nagyana Timirandasya Gyana Janam Shalakaya Chakshuru Militadina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Então essa passagem muito bonita do Chaitanya Charitamrita, eu li para vocês aqui logo o resumo deste capítulo 9 do Adi Lila, no início da biografia de Mahaprabhu, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E essa passagem, né, ele está dizendo justamente que ele é como uma árvore. Além de ser o jardineiro que planta, né, o jardineiro, o que ele faz? Ele planta flores, não é isso? Ele faz florescer, faz
ele traz cores a este mundo jardineiro, né? Com esse plantio de diversas flores. Então, assim mesmo, Mahaprabhu, que é a encarnação, né, do Senhor Krishna Srimati Radharani simultaneamente, ele, né, num estado altamente imaculado, devocional, ele começa a falar de si mesmo de uma maneira muito poética, de uma maneira muito literária. Então ele fala, eu sou jardineiro, mas também eu quero ser árvore. Por quê? Porque o que ele fundamenta, né, nesse diálogo que ele está tendo aqui com seus devotos? É que quando a árvore, ela é uma entidade viva que ela beneficia a todos. É nesse sentido, correto? E é interessante porque Mahaprabhu, no seu diálogo com seus devotos, há um pouco mais de 15 anos, ele cita um verso do Bhagavad Purana, chamado Bhagavatam, no qual Mahaprabhu rememora uma passagem que Krishna, depois de roubar as vestes das gopis, ele vai se deleitar, descansar com seus colegas, seus amigos vaqueirinhos, sob uma árvore. Né? E o verso é esse. Arroesham Varandhyama Sarva Prani Upadivina. Krishna falando para os vaqueirinhos. Sujanasye Vayesham Vai Vimuka Yanti Narti Naha. Vejam só como essas árvores sustentam todos os seres vivos. Seu nascimento é um sucesso. Então Krishna, impressionado com a sua criação. Ele mesmo impressionado com a sua criação. Seu comportamento é como de grande personalidade. O que faz uma grande personalidade? Pois quem pede algo a uma árvore jamais sai decepcionado. Então Krishna alega isso, né? Aqui enquanto descansa com os vaqueirinhos sob uma árvore. Em Vrindavan, em Vraja. E assim mesmo, no comentário, Srila Prabhupada dá o exemplo de um kshatriya, de um rei. Né? Então, os reis santos de antigamente... Bom dia, Haridashan, Hare Krishna. Então, os reis santos de antigamente, né, eles eram tão benevolentes, tão poderosos, que eles tinham a habilidade, a competência de realizar os desejos de quem quer que se aproximassem dele. Quem quer que se aproximasse dele. Por isso que Srila Prabhupada ele traz esse exemplo dos kshatriyas, né, do período védico, aqui no seu comentário. Certo? Aqui também no comentário, Srila Prabhupada destaca a questão de que nós, né, conforme os tempos de Kali Yuga avançam, enquanto a era de Kali Yuga avança, nós cada vez mais, enquanto seres humanos, vamos desenvolvendo um senso predatório, ok? Um senso que destrói o planeta, destrói esta residência onde nós estamos. Bhumi. Então, no contexto védico, esta terra que nos sustenta, que é nossa residência, tem uma deidade que preside esse planeta que é Bhumi, Prithvi. E assim mesmo, Prabhupada ele lamenta aqui no seu comentário como que a humanidade gradualmente vai se tornando predatória, certo? Ele dá o exemplo da indústria papeleira, que enriquece muitas pessoas que desenvolvem esse tipo de indústria, mas Prabhupada critica porque, né, é muito papel, é muita impressão de livro, mas Prabhupada coloca aqui muita impressão de literatura fútil, inútil, bem pesado, né? Mas é interessante a gente analisar isso que Prabhupada fala, né? Faz realmente muito sentido. Eu vou fazer uma observação. Por exemplo, quando eu era menina, no estado de Pernambuco, a educação ela passava por grandes desafios. No meu contexto, eu vivi isso na prática. Então, por exemplo, para a gente ter um caderninho onde nós pudéssemos escrever a lição, era muito difícil, né? Porque era difícil a gente ter acesso, no meu contexto, no meu cenário em Pernambuco, na educação que eu tive, a educação formal, era difícil as condições permitirem que nós tivéssemos um caderninho muito simples. E eu lembro que eu fazia a minha lição à luz de um candeeiro, de uma lamparina, e eu tentava economizar o mais possível o meu lápis, porque depois que, conforme a gente ia apontando, né, para fazer a lição à noite, eu tinha que economizar, porque depois era difícil ter acesso a um lápis a posteriori, era assim. E o caderninho, ele era tão... a folha dele era tão fininha, né, que quando eu colocava assim a folha
a luz do candeeiro, ela, né, era tão transparente, tão fininha, que a luz do candeeiro se projetava praticamente, plenamente no meu rosto. Eu lembro disso plenamente. Então, tamanha era a finura da textura da folha do caderno. E assim mesmo, hoje, vamos fazer uma comparação, né? O tanto que a gente tem de material impresso na educação, por exemplo, o PNLD, as políticas públicas de compromisso, né? De ofertar aos estudantes das escolas públicas, por exemplo, material didático, material impresso. É muito livro. É muito livro. Então, só fazendo a comparação com o meu tempo quando eu era menina que estudava, como agora, né, nas escolas, como a gente percebe o quanto que a gente tem acesso realmente ao material impresso. E Prabhupada ele faz aqui essa análise, né, de que a gente imprime, corta árvores, mas o que está imprimindo? Então, essa reflexão de Prabhupada, o que estamos imprimindo? Qual é a qualidade desse material? Né? Então, logicamente que aqui o Acharya está comentando sobre a necessidade, tem que cortar árvore para imprimir papel, para imprimir livro, que seja, ao menos, uma literatura de qualidade. Uma literatura que seja relevante e que traga real conhecimento para a humanidade, que eleve a humanidade. Esse é o ponto de Srila Prabhupada e é muito pertinente. Certo? E aqui, assim mesmo, além desses aspectos aqui do comentário, né, o que a gente pode trazer mais também como reflexão? É essa grande metáfora da árvore. Então, aqui Mahaprabhu diz, né, que ele é o jardineiro que cultiva as flores, né, que também são as almas encarceradas, que ao terem contato com o Sankirtana Jagya, podem reviver sua felicidade original, sua felicidade espiritual. Por exemplo, aqui em Nova Gokula, hoje é o último dia que nós estamos vivenciando o Kirtan Fest, depois de vários anos de edições desse grande evento. E nós temos aqui congregadas pessoas do mundo inteiro, sankirtaneiros, pessoas que cantam, né, que lideram kirtans, e tem sido uma experiência muito estática esses 4 dias, né, nesses 4 dias de imersão, certo? E é muito interessante porque também, além de se experimentar essa vivência estática de imersão no Sankirtana, temos também estudado sobre essa prática que Mahaprabhu legou à humanidade, o canto congregacional. Temos estudado, temos pontuado qual é a consciência correta de se cantar, de se repetir o mantra, né, para que juntos realmente haja uma experiência real desse êxtase, dessa felicidade. Então, Mahaprabhu é primadana, ele distribui o amor, ele abre as comportas da grande, né, da grande barragem, do grande corpo de água de Bhakti. Então, a gente pensa na barragem, né, que tem as paredes ali que detém aquela água, e de repente, imagine se elas se abrem e as comportas são abertas e todo aquele fluxo de água volumoso, né, vai então abaixo. Então é isso que Mahaprabhu faz, ele abre essas comportas de Bhakti para espalhar a Primadana, essa potência, esse grande legado de amor a Deus, né? Então existem várias figuras, várias metáforas que a gente pode trazer aqui à tona. Ele diz: eu sou o jardineiro, eu sou a árvore, né? Tem também essa visão de abrir as comportas para a distribuição poderosa desse amor a Deus. E aí, então, a gente também rememora, a gente lembra de Rupa Goswami. Né? Então, Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, o próprio nome do livro de Rupa Goswami é uma metáfora. Bhakti Rasamrita Sindhu, o grande oceano de devoção. Porque nessa obra, Rupa Goswami, ele compara os devotos, né, de Krishna a tubarões. Isso é uma metáfora que existe na obra. Porque ele diz que os devotos de Krishna são como tubarões que mergulham fundo no oceano de Bhakti. Pegaram a metáfora? Sarupa Goswami, né? Então ele usa essa expressão. Então, assim mesmo, essa forma poética em que os Vaishnavas se expressam, ela é muito interessante. A gente precisa reiteradamente se debruçar sobre essa forma poética e tentar entender o que os devotos disseram, legaram pra gente, né? E essa imagem, essa alegoria da árvore, ela é utilizada também por Krishna em outro contexto, na Bhagavad Gita.
Então vamos agora, venham comigo nessa imersão. Nós estamos agora num campo de batalha de Kurukshetra, antes de acontecer uma grande batalha, uma batalha épica. E Krishna, na Bhagavad Gita, também dá esse exemplo da árvore. Em que contexto? Eu vou falar aqui para vocês. Nós temos aqui na seção, capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema. E Krishna fala assim para Arjuna, ele está falando da Ashwattham. É a palavrinha sânscrita que quer dizer figueira de Bengala. Não sei se vocês já viram antes uma figueira de Bengala, mas quem já viu sabe que a figueira de Bengala ela tem um desenvolvimento interessante na sua estrutura. Por quê? Porque conforme ela cresce, né, a copa da figueira de Bengala desce. Os galhos vão pendendo para baixo. E as raízes da figueira de Bengala, elas começam a emergir do subsolo. Elas passam a aparecer visivelmente. Então, elas não ficam lá embaixo, no solo. Elas emergem, elas ascendem, as raízes da figueira de Bengala. Então, assim mesmo, Krishna utiliza esse exemplo, né, da Ashwattham, da figueira de Bengala, para falar que este mundo onde nós habitamos, né, é um reflexo do mundo real. Assim como a figueira de Bengala, né, a copa desce e as raízes sobem. Então, dentro desse pensamento, dessa reflexão de inversão, este mundo é um reflexo projetado do mundo original. Pessoal, isso a gente já viu também mesmo no nosso contexto ocidental, né? A posteriori, como Platão fala sobre a alegoria da caverna. Também quem já leu sobre isso, quem já estudou. Então imaginem pessoas olhando para o fundo da caverna, lá atrás tem fogueiras acesas e a sombra das formas reais se projetam no fundo da caverna. E as pessoas estão olhando para o fundo e veem apenas as sombras que se projetam, ok? E aí, né, o filósofo diz que as pessoas têm que pararem de olhar para o fundo, elas precisam parar de olhar para o fundo, volver o olhar para fora, para sair da caverna e vislumbrar as formas reais, certo? Mas a gente fala, né, tudo que os filósofos ou as pessoas, né, consideradas geniais desenvolveram, Deus falou primeiro. Então, mesmo assim, quando o Krishna fala nessa figueira de Bengala, ele diz o seguinte: os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos três modos da natureza material. Então, nós estamos falando do mundo manifesto, o Ekapad Vibhuti, um terço da criação do infinito, onde os modos materiais, bondade, paixão e ignorância, são manifestos. É onde nós estamos. Hoje, nós estamos neste mundo manifesto. Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos modos da natureza. Os brotos são os objetos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem. E estas estão atadas às ações frutivas da sociedade humana. E depois Krishna fala nos versos 3 e 4. Olha que interessante. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde começa ou onde ela se alicerça. Mas, com determinação, deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado. E lá render-se a esta suprema personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. É muito interessante, né? Então, Krishna, vejam mesmo, né? Aqui Mahaprabhu, no contexto mais próximo histórico nosso, diz que ele é o jardineiro e também é essa árvore. Porque nós vimos que nesse capítulo do Chaitanya Charitamrita é citado um estudo de um santo chamado Kavi Karnapur, né, onde ele escreveu Gaura Ganodesha Deepika, onde ele compara essa árvore de Bhakti aos grandes devotos, aos grandes acharyas, os santos contemporâneos e posteriores de Mahaprabhu, tá bom? Agora, aqui nós estamos trabalhando também essa visão da alegoria da árvore a partir da Gita, quando o Krishna fala que existe essa árvore, essa grande Ashwatthana, essa grande figueira de Bengala,
que é o mundo material, que é o reflexo do mundo original, o reflexo do mundo real, tá bom? E que essa árvore é cortada com desapego. Agora, fazendo uma junção entre essas duas alegorias, a do Chaitanya Charitamrita e da Gita, eu vou ler aqui para vocês um verso do Srimad Bhagavatam. É o canto 2, capítulo 1, verso 6, tá bom? É dito o seguinte, isso aqui é Shukadeva Goswami, explicando o primeiro passo para compreender Deus. Shukadeva Goswami fala, Etavam Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Jamalabha Parapunsam Ante Narayana Smriti. Olha que lindo. Tradução de Prabhupada. A perfeição máxima da vida humana, alcançada ou pelo completo conhecimento sobre matéria e espírito, ou pela prática de poderes místicos, ou pelo perfeito desempenho do dever ocupacional, Swadharma. Então, a perfeição máxima de todas essas situações, todos esses estados em que a alma se encontra, é a pessoa... Ok, desculpa, eu tive aqui uma falta de sinal. Estamos voltando, tá bom? Então, retomando o Srimad Bhagavatam. Então, a perfeição é a pessoa no momento final, ante Narayana Smritihi. Ante é o momento final. Né? Antakali, o instante final. O último suspiro. E a perfeição é a pessoa nesse instante, Smriti, se lembrar de Deus, de Narayana. E é isso que Mahaprabhu faz, né? Então vejam mesmo, né? Krishna exorta Arjuna e consequentemente a todos nós a cortarmos essa ashwatam, a nos libertarmos, a nos livrarmos dessa figueira de bengala, do mundo manifesto, a nos livrarmos, nos livrarmos dos grilhões, dos modos materiais da natureza, através do desapego. E isso é na Gita, né? E aqui no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami diz que a perfeição é se lembrar, né, de Krishna, de Deus, no Antakali, no momento final. Agora, como é que a gente vai desenvolver esse desapego? O correto é justamente acomodando o nosso coração, assimilando profundamente em nossos corações essa orientação de Mahaprabhu, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, no Shri Chaitanya Charitamrita. É justamente abraçarmos esse Sankirtan Jagya para a Era de Kali, o canto dos santos nomes de Deus, o canto congregacional, um bom canto da japa, da nossa japa, do Mahamantra Hare Krishna. E assim mesmo, gradualmente, nós vamos limpando o espelho da nossa mente e nos tornando shanta, pacíficos e preparando, cultivando, educando nossa mente para nos lembrarmos de Deus no Antakali, no momento final. E aqui, brevemente arrematando essas reflexões, eu vou ler um poema para vocês, está um poema para vocês, do meu livro A Mágica, a Essência das Coisas, a pedido pelo Pravioma, ele sempre pede que eu leia um poema. E o poema é o seguinte, Jovem Eternidade. Busquemos o caminho das flores do prazer da união. Esse poema dialoga, tá? Com essa passagem do Shri Chaitanya Charitamrita. Busquemos o caminho das flores do prazer da união. A paz não se faz presente num coração sem cultivo. Os santos estão corretos. É dada a chance ao homem para se encontrar no paraíso. Basta querer, basta acreditar, basta acolher após plantar. Os céus não são de graça, porém, estar nele de fato não é uma promessa insana. Não é mais uma utopia humana. Sobre rochedos,
sobre árido deserto, tu me levas. Alcançar-te é alcançar a paz. Porém, ainda tememos a paz, nós que estamos encarcerados em formas mortais. Mas, se acharmos, mesmo que por segundos fracionados, os teus olhos, triunfaremos por uma eternidade. Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada. Shila Prabhupada aqui, gente. Então, aqui vou ver se tem algum comentário, se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Prabhu Haridashan, alguém tem algum comentário? Não? Tudo bem? Então, vou concluir aqui a nossa live de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Prabhu Paravyoma, pelo convite. Aqui estou vendo o mantra Chaitanya. Muito obrigado. Hare Krishna, bom dia. Então, obrigada Prabhu Paravyoma mais uma vez pelo convite. Todas Glashara Prabhupada. Haribo, Hare Krishna. Ah, tá bom então. Hare Krishna.